Bom dia a todos, tudo bem? Eu sou o gestor de tecnologia, professor Rangel, do SEBRAC de Florianópolis, da unidade de Florianópolis. A nossa aula de hoje vai ser aula sobre computação em nuvens. Essa aula ela será uma aula modelo para o curso à distância que nós estamos fazendo através do EAD, do portal do SEBRAC. Bom, a primeira situação que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte: na aula passada nós vimos a importância da segurança na internet. O que é mais importante em termos de segurança na internet? Vamos tentar resgatar um pouquinho dessa nossa aula, onde a ética, os valores, aquilo que a gente faz em relação ao uso da ferramenta na tecnologia, nós temos que levar em consideração. Então eu pergunto para vocês, o que foi que ficou de aprendizado da aula passada? Onde nós temos que ter a consciência de que o uso da tecnologia com ética é fundamental. E é claro, além disso, nós temos que também pensar na questão dos antivírus, das redes sociais e tudo aquilo que são os cuidados que nós devemos ter. Isso nós trabalhamos na aula passada. Fazendo esse resgate, eu trago para vocês um novo assunto na aula de hoje: computação em nuvens. Só que para que a gente possa trabalhar a computação em nuvens, nós devemos responder a duas perguntas importantíssimas. Quem é o dono da internet? Quem é o dono da internet, afinal de contas? Se a gente vai trabalhar com computação em nuvens, seria interessante que a gente utilizasse esse questionamento como eixo norteador. Afinal de contas, é uma pergunta poderosa. E para que vocês possam saber o que é uma pergunta poderosa, normalmente quando você faz uma pergunta para uma pessoa e ela leva pelo menos 20 segundos para iniciar a resposta, esta é uma pergunta poderosa. Então, quem é o dono da internet? A segunda pergunta norteadora do nosso encontro de hoje, da nossa aula de hoje: o que vem a ser computação em nuvens? O que vem a ser computação em nuvens, então? O que será que se quer dizer com isso? Ou também conhecido como iCloud. São essas duas perguntas norteadoras que vão nos auxiliar e vão nos ajudar no encontro de hoje. Só que antes de começarmos a responder quem é o dono da internet, eu vou deixar um suspense, eu vou deixar aqui uma expectativa de vocês. Nós vamos trabalhar primeiramente com o que vem a ser computação em nuvens. Imaginem vocês que na era do compartilhamento, na era das redes sociais, na era dos smartphones, nós temos a possibilidade de hoje trabalhar com a computação em nuvens. Ou seja, eu posso ter acesso aos meus arquivos, aos meus dados, às minhas informações fora do ambiente de trabalho, colocadas ou inseridas em outro espaço, em outro ambiente. E quais são os benefícios que a gente tem com isso? Bom, primeiramente, equipamento, hardware. Eu não preciso mais ter uma máquina de alta capacidade de processamento, de armazenamento de informações. Eu não preciso mais. Por quê? Porque eu tenho tudo isso salvo e guardado fora, num servidor, num ambiente externo à minha empresa, externo ao meu ambiente de trabalho. Essa é uma vantagem. Uma outra vantagem da computação em nuvens é o fato de eu diminuir o custo de manutenção dos meus equipamentos, já que estes vão estar fora do teu ambiente de trabalho. São algumas das vantagens. É claro, existe um custo, existe alguma computação em nuvem que ela é gratuita, mas a capacidade de armazenamento é mínima, é pequena, e na maioria dos casos você vai desembolsar um valor, você vai pagar esse valor para poder disponibilizar, para poder ter os seus arquivos, softwares, todos eles armazenados fora.
num ambiente externo, num servidor externo. Desvantagem. Talvez a principal desvantagem da computação em nuvem seja exatamente o fato de você ter que estar conectado à internet. Então é um fato bastante importante. Uma vez você tendo que estar conectado à internet, se você não tiver sinal de internet, por qualquer motivo que seja, você não consegue acessar essas informações externas. Uma outra desvantagem também bastante significativa, bastante importante, é o custo, que eu já falei anteriormente. Existe um custo para isso, dependendo da capacidade que você necessitar de armazenamento. Uma outra desvantagem, esta muito ponderada e levantada pelas organizações de modo geral, é a segurança. Por quê? Porque como as informações da tua empresa elas vão estar no servidor externo, vão estar fora do teu ambiente de trabalho, corre-se o risco, por exemplo, de uma invasão, de alguém acessar essas informações, acessar esses dados lá e você ficar sem, você ter as suas informações invadidas por terceiros. Essa é uma colocação, essa é uma desvantagem bastante interessante de se levar em consideração. Agora, de um modo geral, a computação em nuvens, ela vem cada vez mais sendo utilizada pelas empresas, utilizadas pelas organizações, porque essas têm levado em consideração que tem muito mais vantagem do que desvantagem. E isso precisa ser levado em consideração no momento da contratação da computação em nuvens. É bem interessante o uso dessa linguagem da computação em nuvens, por quê? Porque o fato de ser computação em nuvens me remete a imaginar que ela está fora. Me remete a imaginar que ela está num outro ambiente. Por isso, a utilização da computação em nuvens. Bom, tudo isso fica muito claro, a gente trabalhar a computação em nuvens, mas eu trago aqui ainda uma pergunta muito interessante, que pode estar passando na cabeça de todos vocês nesse momento. E quem é o dono da internet? Como é que eu tenho acesso? Como é que eu coloco as minhas informações lá fora? Quem é que cuida disso? Quem administra isso? Para que possa matar essa curiosidade de vocês, eu diria o seguinte. Teoricamente não existe um dono na internet. Teoricamente não existe um dono. A internet ela surgiu com os militares. Até tem uma história muito engraçada que se conta, que é o seguinte. Antigamente, para que uma informação fosse levada de uma base militar para outra, eles raspavam a cabeça do soldado, cravavam neles os códigos, na careca mesmo, na cabeça dele gravavam os códigos, esperavam o cabelo crescer um pouquinho e largavam ele estrada fora até ele chegar na outra base militar. Se ele fosse abordado pelos inimigos no meio do caminho, ele diria, não estou levando nada, sou apenas um camponês, sou apenas alguém que está caminhando por aí. Eles liberavam ele e ele chegava então até a base militar a qual ele estava levando os códigos secretos. Chegavam lá e eles raspavam o cabelo dele, a cabeça dele e liam qual era o segredo. Assim surgiu a internet. É uma história muito curiosa. Nasceu a ideia de se utilizar a internet com os militares. Então, teoricamente não existe um dono, mas na prática os Estados Unidos domina. Por quê? Por duas situações muito distintas. Uma, eles são donos da maioria dos servidores que estão disponíveis no mundo. Precisamente 13. Existe um no Brasil e 10 pelo menos estão nos Estados Unidos. E eles também são donos do domínio, www. Por isso se diz que, na prática, os Estados Unidos é dono da internet. Bom, pessoal, para a próxima aula, eu quero deixar aqui uma oportunidade muito grande de nós nos aprofundarmos um pouquinho mais na computação em nuvens. Por quê? Porque você vai ter acesso e vai poder experimentar na prática o como eu posso disponibilizar arquivos nas nuvens. Próxima aula, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter a oportunidade de
disponibilizar para vocês ferramentas onde na prática você vai ver como colocar um arquivo no ar. Como é que eu tenho acesso a esse arquivo? Ok? Não perca essa oportunidade. Lembrando, agradeço a presença de todos, foi uma satisfação muito grande trabalhar com vocês e até a próxima aula. Um grande abraço do professor Rangel.